Você está no programa Alma Querida. Eu estou com você, você comigo, muito grato pela sua sintonia. Eu tenho agora o e-mail que é de uma mulher, ela diz assim: Olá, doutora Adão, fiquei emocionada ao ouvi-lo no encontro, nem consegui falar, só o abracei. Acho que eu até sou capaz de me lembrar quem é você, minha querida. Quero lhe perguntar sobre como lidar com pessoas difíceis. Ai, Deus do céu, outra vez. Agora há pouco estava falando sobre isso, você percebeu? Agora você está falando de uma maneira mais geral. Eu disse que nós temos que lidar com as pessoas e lidar com gente é difícil. Né? Aí o que é que acontece? Os homens acham difícil lidar com as mulheres acham difícil lidar com os adolescentes acham difícil lidar com os pais com os adolescentes, os professores da escola infantil, difícil lidar com criança. Como é que a gente supera tudo isso? Quando nós temos amor, 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 então essas dificuldades, elas ficam meros incidentes do caminho, incidentes do percurso. E a coisa mais interessante é que nós somos capazes de amar os impotentes. Quando o outro começa a ter alguma potência, o nosso amor começa a fraquejar. Então os pais amam demais os filhos quando eles são de colo. Mamãe ama os filhos. Nossa, quantas mães eu já vi e ouvi falando assim, à beira de um berço. Senhor, por misericórdia, permita que essa dor que ele está sentindo, ou que ela está sentindo, passe para mim. Aí eu fico imaginando, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui a alguns anos. Depois aquela criança maravilhosa, por quem a mãe era capaz até de pedir, olha, que a dor passe para mim, aquela criança começa a dar problemas, porque ela já não é tão impotente. Ela começa a querer tomar o freio nos dentes, isso perto da adolescência. Cristo Redentor, Deus do céu, como se diz, né? O desafio que é. Aí começa uma série de problemas. O marido que é apaixonado pela esposa e a esposa pelo marido enquanto são namorados, noivos e tal. Depois casam-se, aí começam a surgir as diferenças. Olha, o Deus que eu imaginei está muito longe de ser você, hein? Você está muito longe de ser o Deus que eu imaginei. E você, minha querida, está muito longe de ser a deusa que eu imaginei. Você está me frustrando demais e Deus tem que satisfazer os meus desejos. E aí você pega, se frustra e fala, Senhor, o que eu faço agora? Ele diz, fica comigo. Foi por isso que eu escrevi, mandei escrever, não terás outros deuses diante de mim. Você não vai ser idólatra, não vai fazer nenhuma imagem que vai prender você. Não vai transformar nada em droga. Só eu é que sou essencial. O resto não é. Então você aprende a deixar as coisas para se ligar a Deus. Mas você aprende isso como? Com a frustração que os seres humanos causam. Mas se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, está escrito em várias passagens que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, sobre santos e pecadores, e por aí vai. Então, o amor cobre a multidão de pecados. O amor dele cobre a nossa multidão de pecados, ele continua nos amando. Então ele está nos desafiando. Jesus diz, sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Ai, ser perfeito como o Papai do céu? Isso significa ter um amor que cubra a multidão de pecados. Então você não vai ficar julgando ninguém, não vai ficar apontando o dedo em riste no nariz de ninguém. Você vai simplesmente amar, vai ajudar. Como disse o Cristo, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Não para os justos a seus próprios olhos, mas para os pecadores. Então você vai ajudar. Porque conviver com pessoas é difícil. Então, aqui, ela diz, quero lhe perguntar sobre como lidar com pessoas difíceis. Tem uma pessoa muito próxima de mim, com problemas de autoestima e, consequentemente, com complicações espirituais. Beleza, você fez um diagnóstico aqui, né? Ela tem problema de autoestima e, consequentemente, complicações espirituais. Por que problema com autoestima vai acarretar complicações espirituais? Apesar de você não ter explicado, eu vou explicar, porque isso é verdade, acarreta. Se você não se gosta, a turminha que fica do outro lado, que eu já disse aqui, que fica como se fosse com uma cruzeta na mão, uma porção de barbantinhos, e te amarrando pés,
os dedões, os joelhos, as pernas, a cabeça, o corpo, para que eles façam assim e você dance, conforme a vontade daqueles que estão te manipulando do outro lado. Então, esses irmãos estão esperando qualquer falha sua. Que beleza! A definição de planeta de provas e expiação é aquela de que nele estão encarnados espíritos que trazem em si mais mal do que bem. Se trazem em si mais mal do que bem, você pode imaginar quanta sintonia nós estamos oferecendo para esses irmãos que estão precisando simplesmente de uma tomada do lado de cá, para eles plugarem a tomada do lado de lá, para nos dirigirem nos nossos caminhos. Por isso que quando Kardec perguntou para o Espírito da Verdade, os Espíritos interferem em nossas vidas, a resposta foi, muito mais do que sois capazes de imaginar. Via de regra, são eles que vos dirigem. Então, nós estamos sempre com esse problema. Se tem problema de autoestima, imagine só alguém do outro lado, com um barbantinho, para fazer você falar assim. Ou senão, como alguém estivesse falando com você, você não vale nada, você é um zero à esquerda, ninguém gosta de você. Você não vai ter sucesso na vida, você vai ficar sempre em segundo plano, você não é de nada. Então você começa a acreditar que realmente não é de nada, que realmente você tem que pura e simplesmente aguentar as circunstâncias sem fazer nada para reagir. Só que Paulo te ensina, para dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus nos ensina, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se estiverdes em mim, como eu estou em vós, tudo aquilo que pedirdes crendo vos será dado. Jesus ensina, quando conversa com a samaritana, que se for feita a vontade de Deus manifestada nele, a pessoa vai ter como que saciada uma sede pela eternidade, como que saciada uma fome pela eternidade. O que a levou a dizer, né? Me dê dessa água para que eu não tenha mais que vir tirá-la do poço. Aí Jesus fala que aquilo que você faz você vai colher e que, portanto, é muito importante você saber o que é que você vai fazer, o que é que você quer da vida. O nosso missivista diz assim, né? Então, essa pessoa que é conhecida dela tem problema de autoestima e constantemente complicações espirituais. Isto faz com que ela exija de nós, todos ao seu redor dela, que a tratemos com muitas pompas, muito cuidado. Se falamos ou fazemos algo outro mais correto, ela faz o maior show, chora, grita e esperneia. Eu quero ficar em paz com ela. Como lidar com isto sem mimá-la? Aqui ele não diz se é uma criança, é uma pessoa, né? Muito próxima a mim, com problemas de autoestima. Mas não diz quantos anos tem, se é uma criança, se é uma pessoa idosa, se é solteira ou se é casada, se esses chiliques que essa pessoa dá, ela dá para com o esposo. Mas é sempre assim. Como eu já disse, né, nós fazemos Deus a nossa imagem e semelhança. E aí o que vai acontecer é que nós queremos que Deus proceda como nós procederíamos. E aí nós ainda ficamos bravos com Deus. Quando dizer, por que permite acontecer uma coisa dessa? Certa feita, uma moça a quem nós estávamos dando assistência, numa cidade do interior, a aproximadamente uns 500 quilômetros de São Paulo, ela disse exatamente isso. Quando nós começamos a sinalizar para ela o que estava acontecendo, ela perguntou. Ela bebe, fuma, maltrata o pai e a mãe, não está nem aí com uma vida decente. E quando nós falamos para ela o que estava acontecendo com ela, que era isso que estava acontecendo, que os mentores estavam trabalhando para obviar essa questão, ela mais que depressa nos fez um questionamento. Aonde estão os mentores? Onde estão os espíritos superiores que não fazem nada? Olha, os espíritos superiores, para fazerem alguma coisa, eles precisam da nossa sintonia. Nós precisamos nos ligar a eles. Então, nós dissemos isso a eles, estão à sua disposição, de mãos postas, esperando que você peça ajuda. Mas, acima de tudo, que você peça ajuda e comporte-se de maneira a merecer que eles interfiram na sua vida. Senão não vai adiantar nada. Se você me convida para ir à sua casa, eu me considero uma pessoa educada. Eu vou à sua casa porque você me convidou. Chegar lá, vou tocar a campainha, vou entrar porque você me convida para entrar. Mas se eu entrar na sua casa e encontrar a casa cheia de pessoas bêbadas,
comendo churrasco, se esbaldando de tanto comer e falando palavrão, eu vou pedir licença para você fazer meia volta e vou embora. É assim que os outros espíritos também fazem, porque é tudo uma questão de sintonia. Se não tem sintonia com o que você está fazendo, ou com os outros convidados seus para a sua vida, eles se afastam. Porque eles realmente, como eu disse na minha brincadeira, têm muito mais que fazer do que ficar paparicando pessoas caprichosas. Ela diz assim, né? Isto faz com que ela exija de nós todos ao redor dela que a tratemos com muitas pompas, muito cuidado. Nossa! Se falamos ou fazemos algo duro, mas correto, ela faz o maior show. Chora, grita e esperneia. Eu quero ficar em paz com ela. Como lidar com isto sem mimá-la? Você pode lidar com isto sem mimá-la. Tem uma coisa muito interessante que diz assim. Jesus, uma passagem que Jesus fala com os apóstolos, quando eles vão perguntar, está falando sobre o perdão. É aquela passagem que Jesus diz que tem que perdoar 70 vezes 7. Então, o que acontece é que Jesus pega e diz, respondendo, se não me engano, a Pedro, que pergunta, né? O que eu devo fazer se o meu irmão pecar contra mim? Ele diz, primeiro, perdoa 70 vezes 7. Depois, a mesma pergunta, ele responde assim. Você vai lá e fala com o seu irmão. Se você conseguir demovê-lo do comportamento dele, você terá ganho uma alma para Deus. Se você não conseguir, vá com mais uma outra pessoa, para que para ele sinta que pelo testemunho de 2 é melhor ele mudar. Se ele não mudar, você o leve perante a congregação. Ou seja, denuncie-o perante aquela agremiação da qual você e ele fazem parte. Aqui já há uma sugestão um pouco difícil de seguir. Daquela agremiação, daquele grupo do qual você faz parte, junto com ele. Você leva lá. Se com 2 você não conseguiu demover, você leva para a congregação. Se você conseguir com 2 ou com a congregação, terá ganho uma alma. Agora, o pior é o que vem depois, né, que diz assim. Se você não conseguir nem assim, levando-o à congregação, entregue-o. Uma tradução diz exatamente assim, literalmente. Entregue-o a Satanás. Outras dizem assim, considere-o gentil ou publicano. Gentios eram os estrangeiros em relação aos judeus. Eram aqueles que não eram... O Paulo é conhecido, inclusive, pelo cognome de apóstolo dos gentios. Então, os gentios eram aqueles que eram inimigos segundo os judeus, inimigos de Moisés, porque eles não eram nem circuncidados e nem seguiam a Torá, que eram os livros de Moisés. A outra diz assim, para você considerar gentil ou publicano, você pode imaginar. Publicano era aquele judeu que coletava impostos para os romanos. Então, tanto o gentil quanto o publicano é como se já estivesse no inferno. Então, ser considerado judeu, ou melhor, gentil ou publicano, era a pior coisa que podia acontecer. Além disso, tem uma tradução que diz, entregue-o a Satanás. Agora, se você vai verificar o que é você estar com os seus irmãos, você ser perdoado e perdoar, você vai verificar que são apenas bênçãos, só tranquilidade, só felicidade. E é claro que você vai querer desfrutar dessas bênçãos, você vai querer desfrutar dessa felicidade. Portanto, o que é que você pode fazer para lidar com uma pessoa difícil? Né? A primeira coisa que você tem que fazer é aprender a fazer perguntas. Não discuta com essa pessoa. Ela é difícil, mas todos temos uma capacidade de pensar. Se você pega e se dirige a essa pessoa fazendo uma pergunta em relação ao que ela fez, você está satisfeito agora com o que você fez? Que lucro você teve? Qual é o seu objetivo? Formule as perguntas que forem adequadas. Se você fizer isto, ele vai tendo redirecionado o seu pensamento. E à medida que ele vai redirecionando o pensamento, ele vai fazendo aquilo que está no Evangelho. E você também. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça dele te entregar ao juiz, o juiz oficial de justiça, e você ser metido no cárcere, sem de lá sair até que pague até o último ceitil. Esse pague até o último ceitil
É interessante que as penas no plano espiritual, elas são indeterminadas. Não há uma determinação que você tem que vencer isso em tantos dias, em 20 dias, ou isso ou aquilo. É até que você aprenda, de lá não sairá enquanto não pagar até o último centavo, significa até que aprenda. Eu queria saber, você que está me ouvindo, você ficou reprovado alguma vez na escola? Curso fundamental, curso ginasial antigo, curso colegial, curso médio, curso superior? Você ficou aprovado? Se ficou, melhor, se você ficou reprovado, se você ficou reprovado, você sabe que você voltou lá no outro ano e estudou e passou. E quando você passou, você se livrou daquele débito. É isso que significa enquanto não pagar até o último centavo. Mas a escolinha continua lá, sempre. Então nós temos que agradecer essas oportunidades. Nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.